Pessoal, muito boa noite. Aí estamos nós aí nessa super sexta-feira. Hoje não estou tão atrasado como todos os outros dias, mas eu tenho uma novidade. Hoje, graças a Deus, não foi tanto culpa minha, né? Foi um pouquinho culpa do Instagram aqui, que não estava conseguindo conectar. E como vocês sabem, eu estou sempre deixando essas lives lá no meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, ele se chama Maurício Carvalho, muito parecido com esse daqui do Instagram, que é Maurício D. Carvalho, Maurício.d.carvalho, não é? E o que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos fazer um resumão. Vamos falar sobre todos os temas que nós falamos nessa semana. Então essa vai ser uma live aqui rapidinha. Oi, Valero, tudo bem? A gente vai fazer uma super resumo, Valero. Você é o primeiro a entrar, merece aí um grande abraço, Valero. Grande Valero, show de bola aí. E hoje daqui a gente vai fazer o quê? Um resumão, tá? Um resumão sobre o que nós vimos nessa semana. A gente vai falar sobre medo, nós vamos falar sobre o receio de fracassar, né? Medo que me impede de caminhar. A gente vai falar sobre como lidar com fracassos, com erros na minha vida. O que mais que nós vamos falar? Oi, Juninho, ó. O que mais que a gente vai falar? A gente vai falar sobre propósito de vida, não é? Que foi outro tema que a gente falou. E o último tema de ontem que foi qual é que são as principais tendências de mercado. Então, pessoal, eu decidi fazer um resumão às sextas-feiras da semana inteira, mas só que o que vai acontecer é que esse resumão vai ser mega rápido, então vai ser mega intenso. Então o que eu sugiro para vocês é o seguinte, ó, fiquem aqui comigo, porque eu vou dar os principais tópicos. Então se você gosta de tópico, hoje é o seu dia. Show de bola? Vamos que vamos então? Vamos lá então, pessoal. Olha, não esqueçam nunca que eu tenho um canal lá no YouTube, então todas as lives eu sempre coloco lá. Tudo bom, Juninho? Graças a Deus, espero que você esteja ótimo. Eu te vi hoje lá trabalhando, eu não estava concentradíssimo, né? Hoje eu nem consegui descer ali na fábrica, fiquei direto lá em cima, mas tá tudo bem. Ó, Léo, boa noite, Léo. Vamos que vamos, Léo. Hoje é o seu dia, Léo. A gente vai fazer um resumão da semana inteira. Então, quem perdeu, hoje é o dia, tá? Mas também tem todas as lives, todas prontas. A diferença de lá é o seguinte, que no YouTube não aparece aqui os comentários. Então, é um pouquinho, você precisa ter um pouquinho de imaginação quando ouve lá, porque eu vou respondendo, mas como eu leio as coisas, acho que caminha bem. Vamos que vamos, então? Então, pessoal, o que a gente precisa sempre ter em mente, tá? Sobre o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, olha, a principal coisa, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida e que a gente precisa definir, deixa eu falar um pouco mais devagar, minha esposa sempre fala o seguinte, bora, Leonardo, bora! Minha esposa sempre fala, Maurício, fala mais devagar! Eu vou tentar hoje falar mais devagar, deixa eu reduzir um pouco o ritmo aqui, né? É que eu quero passar tanta informação para vocês, aí eu tento acelerar um pouquinho, mas vamos lá, vamos um pouquinho mais devagar. É o seguinte, ó, a coisa mais importante, né, que a gente precisa definir sempre o que é? É a nossa identidade. Pessoal, lembre-se do seguinte, identidade define tudo na nossa vida. Tudo que nós somos capazes de fazer ou que não somos capazes de fazer depende completamente de duas coisas, tá? Uma seria a nossa identidade e a segunda coisa que mais entra no meio do caminho da nossa vida são os nossos hábitos diários, são aqueles pequenos hábitos que a gente vai criando diariamente, que são recheados pelas nossas regras, pelos nossos filtros, ou seja, é um monte de coisas aí ao mesmo tempo, tá? Então fica comigo que hoje vai ser um resumão da semana inteira. Então, o mais importante é a gente definir o que? A nossa identidade, quem nós somos. A hora que você chega e fala o seguinte, ó, eu sou esse tipo de pessoa, lembre-se sempre de um conceito, o seu cérebro nunca mais questiona isso. Ele não foi feito para questionar o verbo ser. Então, quando você fala, isso, o mundo é desse jeito, né? A minha esposa é desse jeito, o meu marido é desse jeito, a vida é assim, o trabalho é assim, ele não mais questiona quem você é e aquele conceito que você definiu. Legal ou não? Mega importante você ter isso sempre dentro da sua cabeça. Então, mas muito cuidado. Oi, Thaís, boa noite. Ó, o Matheus aí lá dos Estados Unidos, quanta gente dos Estados Unidos. Pessoal, acho que eu tenho a forte impressão que quando eu estou trabalhando, a gente está fazendo nossas lives aqui, eu acho que quase 50% das nossas lives são de brasileiros que estão no exterior. Absolutamente fantástico. E todos eles estão nos Estados Unidos. Então vamos que vamos. Ô Matheus, fica aqui comigo um pouquinho e vem compartilhando, você é uma pessoa diferenciada. O Matheus é meu sobrinho, está lá nos States, é um rapaz mega esforçado, lutou, tá sozinho lá nos Estados Unidos e tentando a vida dele na faixa dos 20 e tantos anos, hein? Uau, show de bola. Então olha só, pessoal, então a nossa identidade define tudo. A hora que você fala o seguinte, eu sou esse tipo de pessoa, o seu cérebro não questiona mais. Então, o que eu sugiro para você? Eu sugiro para você começar a pensar o seguinte, como que eu tenho que ver
como que eu tenho que me ver de uma tal maneira que isso me projete a conseguir fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer. Ou seja, como é que eu realinho a minha identidade ao ser humano que eu sou aqui dentro. E essa é a coisa, se você fosse me perguntar qual é a coisa mais importante na minha vida aqui na Terra, não estou falando de conceito espiritual, a coisa mais importante aqui na Terra é você definir a sua identidade, tá ok? Isso, infelizmente, é uma coisa que as pessoas não param para olhar. Então, se você está aqui comigo, oi Lucas, é porque você é uma pessoa diferenciada, dê graças a Deus, porque, pessoal, se tem um trabalho que eu faço com os meus clientes, quando eu faço gestão de pessoas nas empresas, e quando eu estou com os grandes líderes, os principais líderes da empresa, eu faço primeiro esse trabalho de identidade. Uma vez que a gente faz isso, o resto vai embora. É muito fácil, a vida fica simples demais quando você define quem você tá? Então é muito importante falar o seguinte, eu sou esse tipo de pessoa. Por que isso é importante? Porque se você não consegue fazer alguma coisa, eu quase que posso te garantir que aquilo não se torna importante para você. Sabe por quê? Porque você diz o seguinte, que eu não sou esse tipo de pessoa. Então, se você falar o seguinte, poxa, por que você não faz isso? Normalmente o pessoal fala assim, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou uma pessoa que faz isso. Eu não sou uma pessoa que foca nisso. Isso aqui não está nas minhas prioridades. Quando você chega e fala o seguinte, ó, por exemplo, vamos dizer que você é um fumante, tá? E aí você vai lá, você fuma muito tempo, né? E você curte o fumo, né? Porque faz você respirar, faz você se acalmar. E aí algum dia você começa a fazer esporte, e aí dentro daquele esporte você começa a curti-lo, você começa a perceber que você começa a ganhar alguns prêmios, você começa a ter uma conexão diferente com você mesmo, você começa a ter mais energia para fazer esporte, e aí você começa simplesmente a notar o seguinte, puxa, sabe, o fumo atrapalha a minha vida, né? Ele me impede de explorar o meu máximo aqui no meu esporte. Eu estou curtindo tanto esse tipo de coisa, e aí estou deixando o cigarro de lado, cigarro de lado, cigarro de lado. Passa-se mais ou menos alguns meses, 6 meses a um ano, e algum dia você já está lá ganhando prêmios e tudo mais, nem se lembra mais de cigarro, e aí alguém chega e te oferece o seguinte, poxa, quer um cigarro? Pessoal, nesse momento, você não mais questiona nem a marca do cigarro, você vai olhar para aquilo, aquilo vai te causar tanta dor, aquele cigarro, ou seja, vai te pedir tanto de você prosperar, se desenvolver na sua vida e se conectar com as pessoas, que você vai te dizer o seguinte, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou um atleta. E a hora que você define, eu sou um atleta, aquilo já determina todo o resto da sua vida, verdade ou não? Isso determina a hora que você vai dormir, determina como você se vê, determina o que você vai se alimentar, determina como é que você se olha, determina como é que você vai se comportar com as pessoas, como é que você vai viver a vida como um todo, o que você vai focar, quais é que são as suas prioridades, determina tudo, percebe? Por isso que é tão importante você definir a sua identidade, pessoal. Chega de bullshitagem na sua vida, se você fala o seguinte, poxa vida, eu estava falando com uma cliente, né, esses dias, ela falou o seguinte, Maurício, eu já fiz uma série de cursos, eu já participei de alguns cursos de pessoas, de grandes coaches daqui de Campinas, eu participei de coaches lá do Rio de Janeiro, ela me contando, mas apesar de ter lido tantos livros, participado de tantos, investido tanto dinheiro nisso, eu simplesmente não consigo mudar a minha vida. E por que a pessoa não consegue mudar a vida dela? Pessoal, sabe por quê? Eu vou dizer já, é porque ela não fez um trabalho de mudar a identidade dela. E outra coisa, por que ela não consegue também, é porque normalmente precisa ter um acompanhamento ali, tá? Não é só você querer, né? Você precisa mudar os seus hábitos. E mudar os hábitos sozinho é mega difícil, você precisa ter muita disciplina. O que é disciplina? Disciplina é tudo aquilo que você faz o seguinte, ó, isso dói, isso sofre, mas eu tenho que fazer de qualquer jeito. Não é? Todas as vezes que você determina isso, isso é disciplina. Mas pessoal, disciplina, o que acontece? Ele nunca te leva a grandes lugares, porque disciplina ele é um voo de galinha, ele vai até um determinado momento. Sabe o que faz você dar um grande salto na sua vida? Motivação. Você tem um porquê você faz as coisas. Você tem uma razão pela qual você faz as coisas. E a melhor razão que você pode ter, pessoal, é quando aquilo que você vai fazer é igual à sua identidade. A hora que você fala, eu sou esse tipo de pessoa. Aí essa é a maior motivação que pode existir. Não tem outra. A hora que você é congruente consigo mesmo e fala, eu sou isso aqui, você não questiona mais nada. Você já sabe qual é o que é mais importante para você. Você simplesmente não vai deixar a peteca cair. Ficou claro ou não? Espero que tenha ficado, pessoal. Se não tiver ficado claro, você fala assim, Maurício, não entendi ainda por que identidade é tão importante e tão sagrado e é uma prioridade na minha vida. Mas isso daqui é fundamental. Se você ainda não consegue fazer algumas coisas na vida, é porque você não criou uma identidade e uma boa motivação para fazer aquilo. Ponto final, acabou, esquece, vira a página e segue o jogo, tá? Simplesmente aquilo não é importante. Por que não é importante? Porque não faz parte da sua pessoa. Ficou claro ou não? Ótimo!
Ok, vamos seguir o jogo? Hoje é dia de o quê? Hoje vai ser um rolo compressor, pessoal, então se prepara aí, tá? Vamos que vamos. Então o que acontece? Quando você fala o seguinte, ó, a primeira live que nós fizemos, quando a gente estava falando de medo, não é? O medo que me impede de fazer as coisas, tá? Por que a gente tem medo de fazer as coisas? Por quê? Normalmente porque a gente não determinou essa identidade. Essa identidade, quando a gente não determina, a gente fica exposto às outras pessoas. Claro, por que a gente fica exposto às outras pessoas? Porque nós temos um grande coração. Nós fomos criados por amor, seremos julgados por amor e a coisa mais importante na nossa vida, o que é? É sermos queridos, aceitos e amados pela pessoa. Qualquer que seja o ser humano, pessoal. Anota isso aqui, há duas sensações, necessidades, aliás, eu diria emocionais, que são as mais sagradas, as mais importantes para as pessoas. Essas duas necessidades emocionais são uma necessidade de sobrevivência, tá? Quando a pessoa entra em módulo de sobrevivência, eu sei lá como é que ela vai se comportar. E a outra, pessoal, é amor, tá? Dessas duas, a mais importante é amor, tá? Então esse é o tópico, a maior necessidade do ser humano. Tudo que nós fazemos é para garantir que nós somos queridos e amados. Se não pelas pessoas, talvez por um bem maior que seja Deus, tá? Mas nós procuramos isso, não há como você fugir desse tipo de coisa. Então a todo momento, quando a gente entra num relacionamento com as pessoas, não é? Seja íntimo, seja profissional, o que nós queremos? Nós não queremos fazer com que a pessoa se afaste de nós, não é? Então a gente não quer ter dor naquele relacionamento. É por isso, vou fazer um parênteses aqui, pessoal, que quando você tem um problema no seu relacionamento íntimo, por que você tem um problema? Porque você tem uma expectativa normalmente maior do que a outra pessoa deveria fazer por você, do que o que você poderia fazer por ela. Todo relacionamento ruim, ele morre nessa lei universal. A pessoa espera mais do outro do que de si mesmo. E aí o relacionamento vai morrer. Por quê? Porque você tem dor. E por que você tem dor? Porque você está preocupado com as suas expectativas. E todas as vezes que nós, como seres humanos, nos preocupamos com as nossas expectativas e não as expectativas das outras, ou seja, em você fornecer se a fonte da expectativa das outras pessoas, o que vai acontecer? Aí você vai sofrer. Então nós precisamos seguir. Você não quer sofrer? O que você vai fazer? Ajudar outras pessoas a encontrar as necessidades emocionais dela. E a regra número 1 de qualquer relacionamento íntimo, pessoal, qual é que é? É que o outro é mais importante. É que a necessidade emocional do outro, as prioridades da outra pessoa tem que ser mais importantes do que a sua. E do outro lado tem que ser igual. Feito ou não? Isso, se você tiver um casal onde as duas pessoas têm esse relacionamento, essa prioridade, não há como ele morrer, tá? Você pode ver qualquer relacionamento que deu certo é porque eles fazem isso. E qualquer relacionamento que deu errado é porque a pessoa está mais preocupada com ela do que a necessidade do outro. Legal? Verdade? Toda vez que você olha para si mesmo, pessoal, é a fonte de todas as emoções negativas. Nós só temos 10 emoções negativas. Todas as outras são filhos, cunhados, primos, né, sobrinhos dessas principais necessidades dessas emoções negativas. E todas as emoções negativas são egoístas. Eu estou preocupado comigo e não com o outro. Seja medo, seja frustração, seja decepção, seja solidão, seja depressão, qualquer uma delas é um ato egoísta. Estou preocupado comigo, que eu não estou conseguindo. Essa é a regra geral. O que é uma emoção negativa? É baseada naquela sensação de que você não está conseguindo aquilo que você queria. É isso. Feito? Pessoal, hoje é só sobre lei, só sobre conceitos. Por que eu foco em conceitos, pessoal? Porque de conceito você consegue tirar todos os outros pensamentos, né? Dali nasce tudo. Tá? Então, sempre quando a gente faz esse trabalho, eu acabei desenvolvendo essa linha de raciocínio, né? Essa metodologia de trabalhar com meus clientes, e eu percebi que ficou muito fácil para eles me acompanharem quando eu trabalho com conceitos. Então, essa metodologia que eu acabei adaptando de uma cultura norte-americana, uma cultura anglo-saxã, para o Brasil. E no Brasil funciona muito bem esse tipo de coisa, legal? Então, Tá aí, se você não estiver entendendo, vocês me digam, Maurício, não está funcionando muito para mim, e aí eu sigo por uma outra metodologia, mas eu percebi que para a larga maioria das pessoas funciona muito bem assim. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de identidade, de rompimento, quebra, troca, mudança, transformação de hábitos. Essa é a coisa mais importante que você tem que fazer. Legal ou não?
Então, o que a gente viu até agora? Identidade é a coisa mais importante, que assim que você identifica a sua identidade, fica muito fácil de você fazer as coisas, porque todo o resto tem que estar completamente alinhado com a sua identidade, tá? Se você não faz as coisas simplesmente porque você não está motivado a fazer aquilo, não é? Se você estiver motivado a fazer alguma coisa, você faz qualquer coisa na sua vida, porque aquilo é realmente importante para você. Então, uma das coisas que nós podemos fazer para a gente se motivar perante as coisas, pessoal, o que é? É você se autoajudar, não é? A se motivar, tá? Como que você faz isso? O jeito mais profundo e único para resolver o negócio seria mudar a sua identidade. Mas se você percebe que isso aqui está meio complexo, e não é fácil não, viu, pessoal? Nada do que eu estou falando aqui é uma coisa que você faz do dia para a noite, não. Tanto é por isso que normalmente eu estou pensando em abrir essa mentoria, justamente para acompanhar vocês nela, tá? Ou seja, vamos juntos, vamos passo a passo, um desafio de cada vez, tá? Não é nada simples fazer isso aqui. Só o fato de vocês estarem aqui comigo, vocês podem ter certeza que são pessoas diferenciadas. Tá? Eu trabalho com um monte de pessoas e vocês são diferenciados. Não é fácil me ouvir aqui não, tá? Porque esses conceitos são bem pesados e bem profundos. Então vocês estão aí, pode dar um tapa aqui nas suas costas e falar, yes, eu estou aqui, vamos vencer. Legal, pessoal? Então, voltando, a motivação o que é? É porque aquilo se tornou importante para você, então o jeito de você se tornar motivado perante as coisas é você, mudando a sua identidade e número 2, o quê? Repetindo aquilo sistematicamente, tá? Ou seja, criando um novo hábito, um novo conceito, uma nova prioridade na sua vida. Pessoal, hábito nada mais é do que repetição. E tudo aquilo que é repetição, tá? O seu cérebro aceita. Legal ou não? Por que o seu cérebro não tem dificuldade de mudar um hábito? Porque ele é novo, você não tem histórico na sua vida sobre ele. O seu cérebro não tem a menor ideia se aquilo realmente vai te trazer as suas necessidades emocionais. Porque tudo que nós fazemos na nossa vida é para o quê? Conseguir as nossas necessidades emocionais. Essa é a razão pela qual você faz tudo na vida. Eu estou falando de jeito terreno, não espiritual, tá? De terreno, é por isso que nós fazemos as coisas. Legal? Então nós queremos quais são as sensações? Uma necessidade de sobrevivência, tá? Conforto, segurança, previsibilidade, as coisas acontecem numa certa sequência, então nós precisamos ter essa sensação de controle, que nós controlamos as coisas. Se você não tiver essa necessidade emocional no nível que você precisa, você simplesmente não consegue raciocinar, né? Não consegue fazer as coisas. Então ela é uma das principais necessidades que nós temos, legal? A pergunta que você tem que se fazer rapidamente é o seguinte, de 0 a 10, ou entre 0, não preciso de nada, o que é impossível, e 10, onde eu preciso de uma máxima potência, aonde que você está aí? Tá? Você precisa garantir que você vai ter isso na sua vida. Tá? A outra necessidade emocional que nós temos é a necessidade de se divertir, inovar, criar, recriar, não é? Mudar, transformar. Não é? Por quê? Porque se tudo fosse igual todos os dias, você iria morrer de tédio na sua vida, não é? Então Deus foi lá e colocou essa necessidade nossa para a gente inovar, tá? Graças a Deus, todas as nossas tecnologias vêm das nossas necessidades, né? Então, por isso que diz que a necessidade é a mãe da criatividade, certo, pessoal? A outra necessidade emocional que nós temos de nos sentirmos importantes, especiais, únicos, diferentes, afastados do outro, legal? Essa é uma necessidade importante. Muitas pessoas confundem ela com falta de humildade, o que não tem absolutamente nada a ver, tá? Você se sentir importante, esse é um dos preceitos para você ser uma pessoa líder. É muito importante que você seja líder, né? Então, todos nós somos líderes. Se nós lideramos outras pessoas, nós lideramos a nós mesmos. Mas eu tenho certeza que você é um líder. Seja na empresa, seja na sua casa, seja com seus amigos, seja de si mesmo, mas nós somos líderes de alguma coisa. Tá? E a outra necessidade é de nos sentirmos amados. Então, tudo que nós fazemos é para garantir essas necessidades. Feito ou não? Então, quando você fala o seguinte, olha, eu não consigo fazer alguma coisa, ou aquilo, eu não estou motivado a fazer esse tipo de coisa, é porque você não conseguiu criar uma estratégia para você simplesmente fazer isso de um jeito que você obtenha sucesso nesses estados emocionais. Feito ou não? Olha o Tico aí, grande Tico. Espero que esteja ótimo, querido. Então, olha só. Nós precisamos fazer isso, você precisa garantir isso. Se você não fizer isso, pessoal, você vai se sentir desequilibrado. Feito? Pessoal, eu sei que eu estou parecendo aqui
o Matheus tá falando, arte e música também, sem dúvida, né? Então, pessoal, eu sei que eu tô parecendo um rolo compressor hoje, mas é que às sextas-feiras a gente vai fazer, sabe o quê? Um resumão da semana inteira. Então hoje são os principais tópicos. Perdeu as aulas, as sessões, hoje é o resumão da semana inteira, legal? Então, quando a gente sente medo de fazer as coisas, o que acontece? O medo significa o quê? Que você não está preparado, tá? Algo vai acontecer que você não está completamente preparado. Então, o que você pode fazer para mudar isso na sua vida? Ou se você se prepara melhor, ou você entende, você está com medo do quê? Normalmente a gente tem medo do quê? De fracassar e de errar, ou de não ser bom o suficiente para as outras pessoas. Essas são as nossas principais razões de medo da larga maioria das pessoas. Feito? Então o que acontece? Vamos separar esses dois, que foi aquele tema de segunda-feira, tá? Né? E também já estou juntando com o tema de terça-feira, que é como lidar com erros e fracassos. Tá ok, pessoal? O que é muito importante? Duas coisas, tá? Número um, que você não seja um resultado da opinião das outras pessoas, tá? Você precisa se livrar disso. Nós não podemos ir de acordo com a expectativa das outras pessoas. Nós temos que ir de encontro ao nosso propósito de vida, que foi o tema de quarta-feira. Temos que ir de encontro. Esse é o único jeito da gente sentir o quê? Confortável com nós mesmos. Quando a gente está completamente congruente com a nossa pessoa, somos uma peça só. Não somos várias pessoas em vários locais. Ou seja, não somos uma pessoa no trabalho, uma pessoa diferente na família, uma pessoa diferente com os filhos, uma pessoa diferente com o hobby. Somos uma peça só, tá? Isso daí você tem que ser completamente congruente. Assim que você conseguir isso, você trava as outras pessoas com você. Feito? Ótimo. Então o que nós não podemos fazer é ficar ouvindo o que as outras pessoas esperam de nós. Nós temos que fazer o quê? O que é importante para as outras pessoas. E isso não necessariamente significa facilitar a vida delas, tá? Isso não significa fazer o que elas querem. É como os seus filhos, pessoal. Quem tem filho aí, sabe, né? William, Valeiro, não é? Thaís, sabe dessa história. Tico sabe dessas histórias. A gente não pode fazer o que os nossos filhos querem a todo momento, né? Porque isso traz uma insegurança muito grande para eles. Eles vão se tornar egoístas e preguiçosos pela vida. Então você tem a obrigação de não fazer isso com nenhum ser humano. Por favor, não faça isso com os outros, tá? Então não seja um yes man, tá? Eu falo sim para todas as pessoas. Essa é uma das outras razões pela qual muitas vezes a gente tem medo de fazer as coisas, porque a gente tem receio de falar não para as pessoas. Então eu acabo entrando num sim, 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 acabo me desrespeitando como ser humano, não aceito minha natureza, não é? E aí isso, sabe, me deixa mais fraco em termos de determinação, e aí vai tudo pro escambau. Legal ou não? Ficou claro essas coisas? Hoje está mega pesado, tá? Mas se vocês prestarem atenção nisso, vocês mudam. Pessoal, cada conceito desse que eu estou falando, só para vocês terem uma ideia, às vezes cada frase dessa que eu faço, pessoal, às vezes é uma sessão minha de 2 ou 3 horas com cada ser humano. Então é muito importante que vocês escrevam muitas vezes que eu estou falando, tá? Pensem sobre ela, medita sobre ela, tá? Tá com dúvida? Entre em contato comigo. Manda áudio, pessoal, eu recebo áudio todos os dias, tá? De pessoas, eu não estou cobrando nada. Manda bala, fala assim, Maurício, eu fiquei com uma dúvida com relação a isso, você pode me ajudar nesse tipo de coisa? Eu estou aqui para você, estou aqui para colaborar com vocês. Isso tenham isso em mente, vocês são pessoas privilegiadas, tá ok? Ótimo. Lembre-se, pessoal, não existe jogo de dados na vida. Deus não joga dados na nossa vida. Tudo providência divina. Então, se a gente está aqui, tem uma razão de ser. Legal? Então, ficou claro esse tipo de coisa? Ótimo. Vamos seguir adiante? Vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala em termos de erro e fracasso, um outro ponto, que era o segundo ponto que eu queria falar, é o seguinte, como é que você lida com erro e fracasso, tá? É você separando o erro, né? Ou seja, a ação que você tomou do ser humano, da identidade que você é. A gente sempre precisa fazer essa grande diferença entre nós dois, tá? Eu sou uma coisa, a minha ação, a maneira como eu me comporto, tá? A minha psicologia é uma coisa completamente diferente. A minha identidade é completamente diferente do meu comportamento, da minha atitude, das minhas reações, tá? Dos resultados até do que eu tenho na minha vida. São duas coisas completamente diferentes. Sabe por quê, pessoal? Porque o seu resultado, a sua ação, a sua atitude, o seu comportamento, tá? Tudo isso é a mesma coisa, são sinônimos. Isso daqui é tudo o resultado do quê? Não da pessoa que você é, mas do estado emocional que você entra. Ficou claro? Se você estiver feliz, você concorda comigo que você reage de um jeito? Né? Tem um foco diferente perante as coisas, prioriza coisas diferentes na sua vida, né? Com certeza. Se você vamos dizer que você muda o seu estado emocional e vai para a irritação, outro tipo de comportamento, outro tipo de ação, outro tipo de atitude, sem dúvida alguma, né? Você vai focar em coisas diferentes, claro, você vai o quê?
sentir coisas diferentes, priorizar coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes na sua vida, sem dúvida alguma. Vamos lá para outra emoção, então? E se você se sentir, vamos dizer o seguinte, solitário na sua vida? É outro foco? Sem dúvida alguma. E se você se sentir machucado, tá? Alguém te traiu, alguém fez uma coisa que você não gostou, não é? Você, sabe, compartilhou alguma coisa com a pessoa contou para outras pessoas, não é? Te deixou vulnerável, percebe? Outro foco que você tem, outras sensações, outra atitude que você vai ter, outro resultado que você vai ter. E se você estiver triste, né? Se você estiver alegre, é outra, você vai encarar de outro jeito, vai driblar, vai ser otimista, né? Vai fazer as coisas, vai ser esperançoso, vai ter uma reação completamente diferente na sua vida. Ficou claro? Então, nós somos, pessoal, o quê? Um resultado primordialmente do quê? Das nossas emoções, que a gente conecta todo dia. Então, todo dia você toma uma decisão. Qual emoção eu vou conectar? E sabe qual que você vai conectar, pessoal? Aquela que você habitualmente mais conecta, aquela que você criou o hábito de se conectar. É por isso que nós somos os nossos hábitos. Ficou claro? É por isso que eu vou estar falando agora no dia 19 sobre o quê? Sobre mudança de hábitos. Tá? São pequenas mudanças que fazem o quê? Uma grande diferença na nossa vida. Pequenas coisas, simples, sem dor, sem sofrimento, passo a passo, e você faz simplesmente uma mudança de 1 grau, 2 graus, pessoal, não são grandes mudanças, 2 graus, mas daqui a 10 anos você está num porto completamente diferente. Ok ou não? Se você ainda não se cadastrou, entra lá, tá na minha bio, eu já passei acho que eu passei para todos vocês que estão aqui me assistindo, né? Eu já passei o link, vamos estar nesse dia que vai ser mega importante, vai ser um aulão. Por que vai ser um aulão, pessoal? Por que eu criei outra plataforma? Porque aqui no Insta, ele só aceita 1 hora. Lá eu vou numa outra plataforma, a gente vai falar por 1h30, 2 horas. Então se prepara, a gente vai mergulhar em hábitos, tá ok ou não? Vamos descobrir tudo que a gente precisa fazer para a gente mudar a nossa vida. Então nós somos o quê? O resultado das emoções que nós conectamos todos os dias. Mas, pessoal, olha só que coisa interessante. Essas emoções que você conecta, ou seja, que determina como o que você vai priorizar, o que você vai focar, não é? Ela depende do quê? O que determina ela? Sabe o que determina? Ela vai determinar o quê? A sua linguagem corporal, o seu vocabulário e o seu foco, tá? Esse tripé quase que determina tudo na sua vida, tá ok ou não? E esses três, pessoal, esse tripé, ele é determinado por sua vez pela sua identidade. Uma vez que você aceita uma determinada identidade, você concorda comigo que você vai ter vai se comportar diferente com o seu corpo, é ou não é? Por exemplo, puxa, se eu assumo uma identidade que eu sou uma pessoa triste, né? Quer dizer, eu vou estar sempre mais ou menos com o corpo assim, eu vou estar falando mais ou menos desse jeito, a minha expressão facial vai ser desse jeito, eu vou ficar em determinadas coisas que as coisas sempre vão estar piores, eu vou estar sempre comparando com os outros, eu vou estar sempre antecipando o futuro pior. Então é um conjunto de hábitos que me leva a isso, tá? Mas isso não representa o ser humano que eu sou. Mas, se eu criar essa identidade... Oi, Jenny, tudo bem? Como estás, Jenny? A Jenny é chilena, não é? Mas se eu mudar a minha ideia, eu falar assim, não, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que acredita no futuro, eu sou uma pessoa que nasceu para mudar a vida dos outros, eu sou uma pessoa que nasceu para ajudar os outros, não é sobre mim, é sobre o mundo, como que eu posso contribuir para o mundo? Ombro para trás, queixo para cima, tom de voz mais intenso, eu acredito mais nas coisas. Ficou claro? Então isso depende do quê? Da minha identidade, tá? Agora, isso só consegue se sustentar, pessoal, através de pequenas mudanças de hábitos diários, tá? Então, se você falar o seguinte, vamos fazer um parênteses aqui? Vamos fazer um parênteses, tá? Hoje tá sendo rolo compressor, hein? Eu sei que eu tô indo rápido aqui, tá? Eu sei que não é fácil isso aqui, mas é o resumão da semana. Olha, se uma pessoa não consegue fazer as coisas, número 1, é porque ela não mudou a identidade dela, tá? Ela não acredita que ela é esse tipo de pessoa que consegue fazer aquilo. Ótimo. Vamos descendo aqui as escadas. A segunda razão é pela qual ela não tem uma motivação para fazer aquilo, não é? Ou seja, ela não tem um porquê, não tem um why. Why do I have to do it? Por que eu tenho que fazer esse tipo de coisa? Ela não tem esse porquê, tá? Agora, se você já descobriu o seu porquê, a sua identidade, mas mesmo assim você fala assim, puxa, Maurício, eu já sei o meu porquê, já sei minha identidade, por que eu não consigo fazer as coisas ainda? É porque você não criou rotinas diárias que sustentam o seu porquê. Você precisa criar rotinas, são várias pequenas colunas que sustentam essa pedra enorme, tá? Essas rotinas diárias, elas são os seus hábitos. Esses hábitos são o quê? É um conjunto de regras que você vai criando e filtros diários que você vai criando. Ficou legal? Você precisa fazer isso todos os dias. E esses hábitos precisam estar completamente congruentes com a sua identidade lá em cima. Ficou claro ou não?
Se não ficou claro, fala assim, meu Deus do céu, Maurício, eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Se ficou claro, me dá um joinha aí e a gente segue o jogo aqui, hein? Show de bola? Legal, pessoal. Outra coisa que é importante, então, quando a gente está falando de erros e fracassos, separar você do erro, você da ação. Ficou claro por que a gente tem que separar os dois? Espero que sim, hein? Dá um joinha se falou, Maurício, ficou claro porque eu tenho que separar os dois, entendi toda essa lógica, tá? É tudo muito simples, pessoal, mas se você não colocar isso em prática, as coisas definitivamente não acontecem. É por isso que o maior poder que nós temos é o nosso poder de agir, tá? E para você se auto-influenciar a agir, para você se auto-influenciar a fazer as coisas, né? Você precisa se autoliderar. Para você se autoliderar, você precisa se conhecer transparentemente, claramente, tá? Sem filtros aqui no meio. Ficou claro ou não? E para isso, você precisa ter muita certeza de quem você é como ser humano ou de quem você tem que ser como ser humano para cumprir o seu propósito de vida. Ficou claro ou não? Olha aí. Pô, Jenny, quem que não conhece a Erva Maria, né? Meu Deus do céu. Cidade inteira conhece a Erva Maria, grande Erva Maria. Ótimo. Outra coisa que é importante, tá? É o seguinte, quando a gente quer mudar algumas coisas, tá? Que a gente tá falando de medo, né? Então estou juntando todas as lives aqui. É o seguinte, 3 coisas você tem que acreditar para você fazer qualquer mudança na sua vida. Número 1, que isso tem que mudar, tá? Então você precisa ser o quê? Muito claro na sua vida que aquele hábito, aquela regra que você criou, precisa ser mudada. Se você tiver dúvida que ela precisa ser mudada, não vai rolar, né? Não vai mudar mesmo, tá? Então, primeiro, você precisa tomar uma decisão. O que é decisão? É você cortar, romper. Pessoal, não é fácil nós, como seres humanos, rompermos as coisas, tomar uma decisão. E se você já teve dificuldade de decidir as coisas, é por quê? É por causa do seu grande coração, tá? Nosso coração é para unir. Então, para a gente romper as coisas, às vezes é uma coisa que a gente faz até contra nós mesmos, tá? Contra a nossa própria essência como ser humano. Mas o único jeito de nós cumprirmos a nossa missão de vida é quando a gente diz não para uma série de coisas. Então você vai se ver obrigado muitas vezes a dizer não para uma série de coisas, tá? Mas isso significa afastar algumas pessoas de você. É por isso que como é que você vai fazer isso? Focando naquilo que é importante para você. É o único jeito de você se sentir confortável, bem e no controle das coisas. Ficou claro ou não? É o único jeito, tá? Então isso tem que mudar. A segunda coisa o segundo belief que você tem que ter na sua vida é que depois eu posso mudar essas coisas, tá? E terceiro, que eu consigo mudar esse tipo de coisa, tá? Então isso tem que mudar, eu posso mudar esse tipo de coisa, tá? E eu consigo mudar, porque se você não acreditar que você consegue mudar, não vai rolar mesmo. Por quê? Porque a gente vai tentar se proteger, né? Se proteger do quê? De sofrer. E o que é sofrimento na nossa vida, pessoal? Nota aí o que é sofrimento? É quando a expectativa que você tinha sobre as coisas não acontece. Então você criou uma expectativa e aqui não acontece. E essa também é um dos pilares das razões pela qual a gente tem medo de fazer a coisa. Uma, que você não deu certeza para o seu cérebro que você vai conseguir as suas necessidades emocionais preenchidas na potência que você precisa. E número 2, o que acontece? Você criou uma expectativa falsa na sua cabeça. Ou seja, se você achou que ia jogar basquete que nem o Michael Jordan e aquilo não vai rolar, não tem como. Ficou claro ou não? Então a gente precisa ter expectativas claras na nossa vida, tá? Isso, aliás, é um dos jeitos para a gente o quê? Conseguir crescer na nossa vida. Ou seja, ter a garantia que a gente tem pequenos ganhos todos os dias. Ficou claro ou não? Ótimo, bastante coisa, pessoal. Por incrível que pareça, já estamos indo para os últimos 20 minutinhos da nossa live. Vamos que vamos, tem bastante coisa para a gente ver aqui. Outra coisa que é importante, pessoal, resumão, hein? Elevar o seu padrão. Ok. Ótimo. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa, né, a todo momento, elevar o seu padrão. Você fala o seguinte, Maurício, como é que eu faço para mudar e transformar a minha vida de um jeito reto e simples? Se você falasse uma frase só, eu falaria uma frase só para você, lá vai então. Segura aí, mata no peito, eleve seu padrão. Acabou. Fecha a página, vamos embora, acabou a live. Pessoal, o único jeito de você mudar a sua vida, o jeito mais simples é quando você fala o seguinte, há algo a mais que eu sou capaz de fazer, não é? Ou seja, você coloca a sua identidade lá em cima e fala o seguinte, esse é aqui que eu quero ficar. Esse daqui, pessoal, são as pessoas fora de série, né? Por quê? Porque a gente tem pessoas que fazem, há mais ou menos, pessoal, 5 tipos de pessoas, né, na vida, tá? Mas uma coisa curiosa. As pessoas que são ruins, né? Fazem coisas mal feitas, né? Ou seja, tudo ela faz mal feito, né? É uma porcaria, é difícil trabalhar com uma pessoa assim, né? Tudo ela faz mal feito. Aí tem as pessoas que fazem
mais ou menos bem, tá? As coisas, você sabe aquele negócio que a pessoa que vai tocando, né? Ela tem uma certa constância ali, mas ela faz mais ou menos bem. Ela nunca se entrega inteiramente no trabalho, tá? Aí você tem a pessoa que faz bem as coisas, tá ok ou não? E aí essa pessoa que faz bem, e aí você tem o quê? A pessoa que faz excelentemente bem as coisas, ou seja, tem um nível de excelência muito grande, né? Eu estou indo muito rápido aqui, pessoal, porque não é o objetivo hoje, tá? Então tem a pessoa que faz excelente, tem um nível de excelência, ou não é? Você fala assim, cara, eu quero chegar, né? Isso aqui foi um dos motes do início dos anos 2000, nível de excelência, né? Um excellent job, né? A pessoa que é excelente, o que ela faz? Ela depende do ambiente, né? Então, se o ambiente está bom, ela vai bem. Se o ambiente está ruim, ela vai mal, tá? É que nem um jogador, né? Se tiver num dia bom emocionalmente, ele joga bem, se puxa, acordou com o pé esquerdo, não é? Você viu um jogador que às vezes entra no campo, dá 5 pulinhos com o pé direito, dá 3 passos para lá, viu o goleiro? 4 passos para lá, toca em cima, faz o sinal da cruz. Tem um monte de ritual, né, para fazer as coisas, e ele depende muito daqueles rituais, né? Então esse é normalmente a pessoa excelente, ela depende do externo, né, do ambiente externo, de outras pessoas do ambiente externo, tá? Agora, sabe o que é a pessoa fora de série? É a pessoa que tem um mindset diferente, tá? Ela tem um foco mental diferente. Ela simplesmente chega e fala o seguinte: eu não aceito entregar, ser e fazer menos do que eu consigo fazer na minha vida. Isso é a pessoa fora de série. Ela tem um nível de constância diário. Todos os dias ela é igual, tá? Não tem dia ruim ou dia bom, ela tem aquela constância, tá? Ela tem uma disciplina enorme para fazer as coisas, ela tem um enorme porquê, ela tem uma razão muito forte para fazer aquilo daquele jeito, tá? E aquilo é completamente congruente com a identidade dela. Ela simplesmente não se vê fazendo um trabalho porcaria, tá? Tudo tem que ser bem feito. Legal ou não? Pessoal, deixa eu contar uma rápida historinha para vocês que me veio à mente. Essa semana aconteceu isso aqui. Eu estava na empresa, né, num dos meus clientes, e tem um gestor lá, muito bom, tá? E ele estava entregando o trabalho, e aí ele chegou e falou o seguinte: olha, Maurício, aí vai o trabalho, né? E aí eu olhei aquele trabalho e falei o seguinte: eu não posso seguir adiante com esse trabalho, né? E ele falou: não, Maurício, temos que entregar porque já estamos em cima do time, não é? E não podemos perder esse tipo de coisa. Aí eu falei para ele o seguinte: de forma alguma, não vou aceitar, não vou permitir seguir adiante, porque senão é o padrão da empresa, né? E ele ficou doido comigo, né? Eu faço o quê? Gestão de pessoas aí nessa empresa. Ele ficou doido comigo. E ele falou: Maurício, as coisas não são desse jeito, faz, e aí depois a gente dá um jeito. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, isso é atitude de estagiário. E eu perguntei para ele: você não é estagiário, é? Ele ficou branco quando eu falei aquilo. Mas eu não falei criticando ele, ele percebeu no meu olhar que eu não estava criticando, eu não estava culpando, eu não estava julgando, eu estava querendo o melhor, extrair o melhor dele, não é? Mas ele sentiu o baque. Por quê? Porque fazer puxadinho na vida, pessoal, é coisa de estagiário, é coisa de iniciante, é coisa de pessoas que não respeitam o próximo. Não adianta. Temos que ter nível de fora de série, no mínimo de excelência perante as coisas. É tudo fazendo um alto padrão. E é assim que transforma a vida. Ficou claro, pessoal? Então, se vocês quiserem transformar a sua vida, oi, Sara, o que você tem que fazer? Fazer tudo 100%, tá? Não é perfeccionismo, é no melhor que você pode fazer, né? Perfeccionismo sempre trava as pessoas, né? Então, o que a gente tem que fazer? O que acontece? Se entregar 100% nas coisas. Ótimo! Pessoal, só para curiosidade de vocês, no dia seguinte ele até brincou com essa situação, na hora ele ficou um pouco preocupado, né? Mas no dia seguinte ele brincou com a situação e falou: ó, Maurício, hoje eu não vou fazer puxadinho, hein? Ele falou: entendi o padrão, tá? Por quê, pessoal? Porque essa é a identidade que eu tenho. Eu não faço trabalho porcaria, nunca fiz trabalho porcaria e não aceito trabalho porcaria das pessoas. Só que eu faço isso de um jeito que a pessoa entende que aquilo é o melhor para ela e ela vai se tornar um ser humano melhor quando ela faz aquilo, legal? E quando eu trabalho da empresa, não posso permitir que aquilo passe. Ficou claro? Por quê? Porque essa é a minha identidade. Oi, Bárbara. Certo ou não? Então, quando você aceita a sua identidade, é impossível. Nem que você queira dar sabe, puxa vida, mas deixa eu facilitar a vida da pessoa. Não posso, porque essa é a minha identidade. Você nem questiona, você é aquele tipo de pessoa. É que nem o Lucas, o Léo que está aqui, né? Dois grandes atletas aí, top 10 da natação brasileira, eles têm um nível alto de fazer as coisas. Eles não entram para nadar mais marromeno, não é? Verdade ou não, Lucas? Léo, vocês que estão aí, não entra mais ou menos.
sentir o músculo queimar, é até não aguentar mais. Aí é aí que vem a felicidade, né? Aí que vem aquela alegria, que você fala, cara, hoje o treino foi bom, hoje fiz uma coisa de alto nível, né? Ou agora eu estou progredindo, agora eu estou mais perto do ciclo olímpico que a gente está mirando. É ou não é? Então a gente começa a conectar dor a algo bom. Aí sim você está progredindo, pessoal. Ficou boa essa frase ou não? A hora que você começar a conectar a dor a algo bom na sua vida, em termos de progresso, aí sim você está se desenvolvendo na sua vida. Legal ou não? Ótimo, pessoal. Outra coisa que é importante é a gente olhar no longo prazo as coisas, tá? Ok, então uma das razões pela qual a gente também tem medo de fracassar, de errar, porque a gente está preocupado com aqui e agora. Ai, meu Deus, agora eu vou fracassar, mas me fala uma coisa, mas daqui a 10 anos, esse pequeno errinho, esse teste, essa experiência que você está tendo, faz tanta diferença na sua vida? Não, imagina, pessoal. O mais importante é a rota, é onde eu quero chegar. É por isso que a todo momento a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar um foco para o nosso cérebro, o foco final. O nosso cérebro, pessoal, se é uma coisa que é importante, deixa eu ver o que o Leonardo está falando aqui. Exatamente, é o prazer de fazer um treino bom, não tem preço, tá vendo só? E eu vou te falar uma coisa, Léo, antes de eu terminar esse meu raciocínio. Você acredita que atletas, né, ou pessoas, né, não vou falar de atletas, pessoas que sabem que isso existe no esporte, mas quando chega na vida profissional, esquece disso aqui? Esquece. Ele esquece que ele tem que fazer um trabalho bem feito, ele esquece que ele tem que fazer as coisas boas, não é? Num alto nível. Por alguma razão a gente aceita esse conceito no esporte, mas não aceita esse conceito no trabalho. É um horror, tá? Então, aquilo que eu estava falando, pessoal, voltando ali, não é? O que a gente tem que focar, como eu estava falando, né? No longo prazo? É olhar lá na frente o que eu quero. O nosso cérebro, pessoal, é feito para... O que ele precisa? Ele precisa de um foco. Nosso cérebro é que nem um míssil teleguiado. Ele precisa ter um alvo, tá? Esse é uma dos conceitos neurológicos do nosso cérebro. Então, se você não dá um alvo para o seu cérebro, sabe o que ele vai devolver para você? Uma sensação de estresse, de sobrecarga, tá? Por que a gente sente estresse e sobrecarga? Estresse é medo, né? E sobrecarga é você estar com múltiplos alvos na sua cabeça. Se você se sente cansado, muita coisa para fazer, é porque você não definiu o que é importante para você. E aquilo que é importante depende do seu foco, que por sua vez depende da sua identidade. Ficou claro? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, pessoal, o nosso cérebro é como o quê? Um míssil teleguiado. Ele precisa ter foco, ele precisa ter um resultado, ele precisa procurar um resultado só. Principalmente nós, homens, podemos apenas ter o quê? 1 ou 2 focos. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, tá? O nosso cérebro, quando você estica ele ao máximo, né? Você juntando homem e mulher, a gente não consegue focar em mais do que de 5 a 7 coisas ao mesmo tempo, tá? E nós, homens, são 2 ou 3 no máximo. Se puder uma, melhor ainda. Então tenha um foco, um resultado na sua vida. Ficou claro, pessoal? Por que muitas vezes a gente sente... Oi, doutor. Por que algumas vezes a gente sente o quê? Estresse e sobrecarga, porque a gente está priorizando, dando muita importância a muitas coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro fica desesperado com esse tipo de coisa e ele solta uma bioquímica ácida em você, não é? Dizendo o seguinte, eu preciso que você me dê um foco, ou 2 no máximo, tá? Enquanto você não me der um foco, ou 2 no máximo, eu vou ficar soltando uma bioquímica ácida no seu organismo que vai te deixar o quê? O que vai deixar, doutor, quando a gente tem um organismo ácido, com pH ácido, lá dentro, o que acontece? A gente tem uma vida sadia? Não, né? A gente vai ter o quê? Vai ter cirrose, dor de cabeça, a gente vai ter baixa imunidade, tudo de ruim que você puder imaginar, problema na pele, cabelo branco, né? É isso, pessoal, é isso aqui que dá quando a gente tem um pH ácido dentro do nosso organismo. E toda emoção negativa, por conceito, é um pH ácido, tá ok ou não? Por que isso é ruim? Porque toda emoção negativa, como eu falei, nasce do egoísmo. Todas as emoções negativas nascem do egoísmo, tá? Seu cérebro sabe que está errado, não é para você fazer esse tipo de coisa. Você nasceu para se preocupar com o próximo. Curioso como é que são as coisas, né? Como é que é a vida, né? Legal? Ótimo. Então, quando a gente olha no longo prazo, a gente foca, a gente tem um foco, o seu cérebro vai falar o seguinte, bom, isso daqui, não é? Ou o cabelo cai, né, Juninho? Cabelo cai. Pois é, né? Bom, infelizmente o doutor Jason aí não pode te ajudar nesse tipo de coisa. Ele tem outro foco, né, doutor? Não, definitivamente não é esse lado, né? Mas, como eu estava falando aqui, pessoal, a gente tem que ter um foco, ou seja, definir o que é importante. O que é importante? Então, eu aproveito para fazer essa pergunta para vocês hoje, tá? O que é importante na vida de vocês? O que é definitivamente a prioridade na vida de vocês?
que você tem que se preocupar? Quais é que são as 3 ou 4 coisas mais importantes para você na sua vida? Quem você tem que se transformar na sua vida? Ficou claro, pessoal? E como a gente falou, são tudo uma questão de sensações. Então, quando a gente fala que a gente quer mudar algo, o que a gente está falando de verdade? A gente está falando que a gente quer mudar o que a gente sente, tá? E é a base de tudo. Tudo a gente está procurando uma sensação. Ficou claro ou não? Ótimo! Vamos lá, olha a joia aí, meu Deus do céu, quanto tempo, hein, joia? Espero que esteja tudo bem com você. Feito? Essa é mega importante, tá? Vamos indo para o final dessa nossa super live, pessoal, fechando aqui todos os conceitos, fazendo um arrastão da semana inteira aqui, né? A gente precisa se aproximar, pessoal, de pessoas que vão nos elevar para o próximo nível. Isso aqui é um conceito tão importante, tão básico da nossa vida e tão poucas pessoas fazem isso que chega a dar um aperto no coração, tá? Pessoal, lembre-se do seguinte, quando você erra, a gente falou o quê? Que não é que você errou, é que a estratégia que você utilizou não funcionou. Então a gente tem sempre que separar a ação do ser humano, tá? A estratégia que eu utilizei não funcionou. Assim fica mais fácil eu digerir o erro, né? Porque eu não associo a minha identidade ao erro. Se eu associar os dois, colar os dois, danou-se, tá? Eu não consigo me recuperar de um erro, tá? Não consigo superar um erro. Perfeito? Ficou claro porque as pessoas não conseguem superar o erro? Por causa disso, né? Legal? Então o que acontece? Quando eu separo esses dois, não é? E quando eu efetivamente eu consigo descobrir uma estratégia boa na minha vida, o que acontece? Eu começo a ter sucesso. Então, como é que eu faço para garantir isso, pessoal? Eu preciso conhecer pessoas que já conseguiram aquilo que eu estou procurando na minha vida. Legal? Então, se você quiser saber como é que eu faço para acelerar o processo, para chegar onde eu quero na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir pessoas que já fazem o que eu quero bem. E aí eu preciso me aproximar delas e perguntar para elas simplesmente como é que elas fizeram para chegar lá. E uma coisa que eu posso garantir para vocês, pessoal, é o seguinte: todo mundo compartilha os principais segredos. Sabe por quê, pessoal? Porque não existe mais segredo nenhum para fazer as coisas, pessoal. Tudo não tem, pessoal. Quando você fala assim, poxa, tem uma fórmula mágica para fazer o que aquela pessoa faz, porque aquela pessoa é mega inteligente, é mega criativa. É nada, pessoal. Isso aqui é uma grande bobagem, a gente achar que tudo depende do dom e talento da pessoa. Não depende, pessoal. Aliás, vou fazer até uma perguntinha para vocês. Vocês estão aqui ainda comigo, aí, guerreiros, né? Pessoal, você sabe quanto que dom e talento coopera para você conseguir fazer alguma coisa? Quanto que vocês acham aí? Vamos dizer de 0 a 100%. Quanto que você acha que dom e talento coopera de fato para você conseguir fazer as coisas na sua vida? Você acha que dom e talento, né, se eu for muito talentoso, eu tenho 100% de chance de fazer as coisas? De progredir no longo prazo? Será que é 70%? Será que é 50%? Será que é 30%? 10%? O que vocês acham? Tem alguém que é corajoso o suficiente para dar um chute aqui, pessoal? Quantos por cento será que é? Né? Ó, eu sou uma pessoa mega talentosa, eu não é? 50%, Bárbara? Menos que isso, Bárbara. Acredita? Menos que isso. Tem mais algum chute aí? Certa vez eles perguntaram para o Cristiano Ronaldo, né, do futebol, fizeram 25%, Juninho. Basicamente você acertou, Juninho. É isso aí mesmo. É de 20% a 30% no máximo. Sara, 20%, é isso aí mesmo. Aí vocês acertaram, tá? Se você pegar o talento que você tem, qualquer coisa que seja no esporte, seja, né, a sua capacidade de fazer alguma coisa que os outros não conseguem, pessoal, coopera no máximo com 25%, ali como o Juninho falou, 30%, mas esticando ao máximo o seu talento. E aí você vai me perguntar, então, Maurício, o que representa os outros 80%? O que são os outros 80%? O meu sucesso depende desses 80%. Não é? Vocês não conhecem pessoas que são muito talentosas, mas não conseguem fazer as coisas? É um talento enorme, mas não consegue fazer. Por que não? Por que não? O que são os outros 80%, pessoal? 20% é a mecânica do negócio. E os outros 80%? Os outros 80% é a sua psicologia. Todo o resto depende da sua psicologia, que é exatamente o que nós estamos falando aqui, não é? Então eu vou aproveitar esses minutinhos finais, agora que nós temos apenas mais cerca de uns 10 minutinhos para a gente fechar essa live, pessoal, para falar justamente sobre o último tema, tá? De ontem, né? Que isso aqui são justamente o quê?
o que o mercado vai exigir de agora em diante, quais é que são as competências que o mercado vai exigir para a gente progredir no futuro, tá? E o que o mercado vai exigir, pessoal, é o que a gente chama de soft skills ou people skills, para dar um nome elegante, né, para as coisas, né? Quer falar de um jeito elegante, fala em inglês. Então, people skills, o que são people skills aqui? Soft skills são o quê? São a sua habilidade de lidar com emoções e com a sua psicologia. Você dominou essa parte, você domina todo o resto, você domina qualquer ser humano e domina a si mesmo, tá? Então 80% da sua psicologia. Ficou claro ou não? Então, e quais são as habilidades que serão as competências do futuro, pessoal, que vai garantir com que você não seja passado para trás por máquinas, é ou não é? Tudo que for repetitivo, pessoal, que você perceber que é possível repetir, já começa a ficar atento, porque você pode ser trocado por uma máquina eventualmente, né? Ficou claro? Então quais são? Primeiro, criatividade. Legal ou não? O que é criatividade, pessoal? É apenas um hábito de fazer as coisas, tá? Eu já tive várias entrevistas com pessoas criativas, já estudei sobre criatividade, e criatividade no final, conceitualmente falando, é o quê? Parece que é uma coisa, você nunca sabe, né? Parece que é uma coisa randômica, subjetiva, mas não é. A criatividade, pessoal, é um hábito. A pessoa que é criativa, o único jeito de ela ter aquele start, né, aquele spark, né, aquele brilho de falar, uau, o que foi que aconteceu? É porque ela tem um hábito de fazer as coisas de um determinado jeito. Quais são essas coisas? Ela curte mudança, ela curte inovar, ela curte recriar, ela curte rebagunçar tudo, tá? E ela tem uma certa constância também em como que ela lida com o corpo dela. Então, a toda hora, ela dá se você percebe que você está travado numa coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Vou dar uma volta, vou conversar com alguém, vou mudar o meu foco, tá? Por quê? Porque foco determina a sua energia, né? Aquilo que você foca é aquilo que você é, como ser humano, tá? Ficou claro? Então, você mudou seu foco, você muda a sua energia, né? Você quer tirar uma pessoa de estado emocional? Qual é que é o jeito mais fácil? Muda o foco dela, tá? Tá irritada? Muda o foco dela. Tá triste? Muda o foco dela. É um segundo. Pessoal, que você não sabe que eu já tive de clientes que estavam chorando comigo, mas eu não podia manter a pessoa naquele estado emocional, porque eu precisava que ela chegasse no momento da ação, e o único jeito de fazer a ação é eu entrando no estado emocional bom. Desculpa, sabe o que eu fazia? Eu levantava aquela pessoa e falava para olhar para cima. Um exercício simples assim. Porque assim que ela para, olha para cima, o cérebro dela lê o corpo e fala assim, tipo, quando eu estou com o ombro para trás, olhando para cima e bem equilibrado aqui, isso não é um corpo de quem está mal, e aí ele rompe a bioquímica da tristeza e começa a despejar a bioquímica da segurança. E aí ela está bem, ela simplesmente para de chorar. É um segundo, pessoal. Então é possível você ir de um estado emocional para outro rápido? Claro. É muito fácil ir de um estado emocional para outro. É um segundo para você ir de um estado emocional para o outro. Não é? A mudança, aliás, pessoal, acontece muito rápido. Qualquer mudança é rápido, pessoal. Qualquer uma. Você vai falar, mas como, Maurício? Mas me demorou anos para fazer uma mudança na sua vida? Isso não é verdade. O que demorou foi para você chegar no seu limite, não é, de tolerância máxima, que fez com que você mudasse. Quando você chegou, eu vou falar isso de outro jeito, quando você teve a motivação necessária para você mudar, aí você muda. Porque qualquer mudança na nossa vida, lembre-se desse conceito, não é uma questão de o quê? Inteligência, é uma questão de motivação. Ficou claro ou não? Qualquer mudança na nossa vida é quando você está motivado para mudar. Se você está motivado para mudar, aquilo é importante de um lado bom, ou aquilo te causa muita dor, né? Não aguento mais ficar aqui, aí você muda. É o máximo, tá? Enquanto você não chegar na sua tolerância máxima, você ficar aqui no meio, não muda. Por isso que nós somos a nossa tolerância. Aquilo que você tolera na sua vida é aquilo que você é como ser humano, né? Se você tolera coisa ruim todo dia, é isso aí. Tolero ser maltratado no emprego, eu tolero ser maltratado, né, no meu relacionamento, eu tolero sempre ficar para trás, né, eu tolero um trabalho mais ou menos. É isso, a sua vida vai ser um mais ou menos, né? E aí é um mais ou menos para tudo, até espiritualmente é mais ou menos. Ficou claro? Então, agora que você chega e fala assim, não, chega, eu não aguento mais, a mudança acontece em um segundo. Não é? Verdade ou não? Sem dúvida. Ficou claro isso aí ou não? Ótimo. Então, criatividade é um conceito, tá? Mega importante, certo? Definitivamente não vai ser substituído por máquinas. Outro conceito importante, qual é que é? A sua adaptabilidade. A nossa capacidade de ser flexível e nos adaptar ao ambiente é fundamental, principalmente num mundo como hoje, que as coisas mudam tão
rápido, tão rápido. Se você não tiver uma capacidade, se você for rígido, cabeça dura nas coisas, quem é uma pessoa cabeça dura, pessoal? É uma pessoa que tem medo, tá? A pessoa que é cabeça dura, ela tem medo, porque ela acha que se mudar, ela perde o controle, tá? Então, a hora que você começa a associar mudança a coisa boa, é divertido, eu não perco o controle, eu continuo sendo uma pessoa capaz e inteligente e eu consigo prosperar, não tem problema, né? Você vai fazer qualquer mudança na sua vida. Ficou claro? Então, adaptabilidade mega importante, pessoal. Eu vou repetir isso aqui de novo. A gente está chegando no final da nossa aula, acho que eu tenho mais uns 3 minutinhos. Olha, eu fiz um resumão hoje dessa semana inteira. Eu sei que está mega pesado. Eu gostaria até de perguntar para você o seguinte: tá gostando de sexta-feira fazer um resumão? Estou fazendo essa experiência pela primeira vez, hein? Se tiver muito pesado, fala, Maurício, é muita coisa ao mesmo tempo, aí vocês me falam, tá? Mas vocês estão curtindo o resumão da semana inteira, eu vou repetir isso nas próximas semanas. Todos os principais conceitos, tá? Por isso que é importante você anotar. Legal ou não? Ótimo? Outra coisa tá meu filho aqui, outra coisa que é importante, pessoal, adaptabilidade, ou seja, você se adaptar, lembre-se que aquilo que melhor sobrevive é a pessoa que mais se adapta, tá? A outra coisa é a sua capacidade de colaborar, né, na empresa. Eu preciso colaborar, preciso esticar a mão, eu preciso ser um parceiro na empresa, não é? Eu preciso sempre perceber o que é importante na empresa, conversar com as pessoas, ou seja, essa sua capacidade de comunicação com as pessoas é o que vai garantir a sua sobrevivência na empresa. Se você for recluso, obrigado Juninho, Valeiro, Bárbara, Léo, obrigado, tá? Então show de bola, vou fazer isso aqui às sextas-feiras, tá? Se você, pessoal, não conversar com as pessoas, se você falar assim, eu vou, sabe, ficar aqui, great, olha Sara, great, Sara, aliás, um dia a gente podia fazer uma live in English. What do you think about it? Is it a good idea to do it in English? I believe so, yeah, so let's do it in English someday. O Valeiro, tenho certeza que ele concorda aí, né, Valeiro? Vamos, let's train our fluency, tá? Ou seja, pessoal, se a gente, brincadeirinha, pessoal, ó, se você for perceber que a sua capacidade de colaborar, de ajudar com as pessoas não te ajuda, você está enrolado. Você precisa ajudar, você precisa colaborar, precisa se comunicar, precisa conversar com todo mundo lá dentro, você precisa entender que 50% da sua capacidade de crescer no emprego depende da sua comunicação e mais ou menos 50% depende da sua capacidade técnica, tá? Legal ou não? É mega importante você saber lidar com pessoas, mega importante, tá? Então desenvolva essa habilidade. Para quando? Para já, hoje, tá? Não pode mais deixar isso aqui passar. Legal ou não? E a última coisa, né, que vai te ajudar a prosperar é a sua capacidade de definir o que é importante na sua vida, tá? Isso aqui não tem máquina que te ajude nesse tipo de coisa, porque você tem que determinar. A hora que você consegue administrar bem o tempo, administrar prioridades, ser uma pessoa bem organizada, pessoal, vocês vão dar saltos de eficiência como ser humano, tá? Let's improve everything, isn't it, Valero? Let's improve everything. Let's dive in English. Então, pessoal, o que a gente tem que sempre se preocupar? Que eu determino o que é importante na minha vida. Baseado no quê? Na minha identidade, tá? E o único jeito de você mudar a sua identidade é você tomando uma decisão. Eu preciso ser o ser humano que eu sou, eu preciso descobrir o meu propósito de vida, eu preciso descobrir quem eu sou. E eu preciso me expandir como ser humano. Legal ou não? Essa é a minha mensagem final para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, foi mega intensa, ok? A Sara tá falando, I need that, né? Tô vendo aqui, a gente vai fazer uma live in English someday, então vamos ver se a gente tenta fazer uma coisa como essa, fazer uma brincadeirinha, quem sabe, hein? Quem sabe? Então, pessoal, essa é a mensagem final, tá? Então, vou resumir tudo, quer mudar a sua vida, se entrega 100% nas coisas, eleva o padrão, tenha consistência, tá, na vida. O único jeito de fazer isso é travando uma identidade para isso. O único jeito de você conseguir mudar é você tendo uma razão pela qual você consegue mudar. Então, lembre-se, toda transformação na vida depende de motivação e o único jeito de você sustentar a sua motivação é você tendo hábitos, rituais, tá, constantes todos os dias, regras constantes que te levam até lá, tá? Se não me engano, a gente já fez uma live sobre regras, né? Se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse tema. Deixa eu redefinir as regras da minha vida. Mega importante, tá? Tudo uma questão de hábitos, tá? Regras e filtros, ou seja, aquilo que eu defino que eu vou prestar atenção. Legal ou não? Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa super live. De novo, eu vou deixar gravada essa live, vou salvar lá no meu canal do YouTube. Lá estão todas as minhas lives, tá? Todas as lives das últimas que a gente fez aqui estão lá. Então, se tiver curiosidade, dá um pulinho lá. O Insta já está me chamando que vai acabar aqui.
Legal? Fiquem com Deus. O meu YouTube é Maurício Carvalho, tá? Muito parecido com o meu aqui do Instagram, que é mauricio.d.carvalho. Não se esqueçam, pessoal, a gente se encontra no dia 19, naquele aulão, tá? Se vocês tiverem alguém que vocês acham que vão se beneficiar, poxa, eu tenho uma pessoa que precisa mudar os hábitos dela, precisa mudar as atitudes dela, compartilha com ela aquele link, vai ser de graça, tá? Vai ser super legal, vai ser um dia muito, muito bacana. A gente vai numa outra plataforma pra gente não ficar aqui restrito a uma horinha, tá? Legal, pessoal? E também eu estou criando aquele grupo de mentoria, por quê? Porque mudanças também, pessoal, depende de acompanhamento, né? Então eu preciso conhecer vocês melhores, alguns de vocês já conheço bem aqui como Valeiro, tá? Mas às vezes a gente muda as nossas prioridades, então eu preciso conhecer quais são as suas prioridades hoje, tá bom? Legal, pessoal? Fiquem com Deus, uma super sexta-feira, muito obrigado, espero que essa semana tenha sido boa para você e vamos que vamos, e vamos para o final de semana, legal? Um abraço para vocês e até a próxima.